Olá, seja bem-vindo à nossa playlist de Pandas. O Pandas é a principal biblioteca do Python para a gente poder analisar dados aqui, tratar dados, fazer limpeza e também trabalhar nos projetos de modelagem de machine learning. Então, nessa aula a gente vai aprender a utilizar o Pandas para que a gente consiga aqui analisar a performance de estudantes. Então, eu estou trabalhando com esse dataset, a gente tem aqui informações referente a 3 provas, né? Matemática, redação, escrita. Aí a gente também tem aqui, para cada aluno, a gente tem informações ali de gênero, de raça, de etnia, o grau de instrução dos pais, se o aluno fez o teste preparatório ou não, dentre outras informações aqui, como o tipo de refeição aqui que o aluno fez. Se a gente der um type aqui, a gente vai perceber que esse objeto que a gente criou, ele é um data frame. Então, o Pandas ele tem basicamente duas estruturas principais de dados, a series e o data frame. E observe que aqui, depois de eu fazer o import, eu utilizei a função aqui, readCSV, para que eu conseguisse ler localmente aqui esse arquivo CSV. Então, para a gente ver as 5 primeiras linhas do nosso dataset, a gente pode utilizar a função read. Então, a gente vai conseguir ver o cabeçalho das linhas, porque a gente não vai trabalhar aqui no Pandas olhando exatamente o que tem em cada linha. A gente vai trabalhar de forma genérica aqui, manipulando o nosso banco de dados. Então, a gente pode ver também o tail, que é as 5 últimas linhas desse data frame. A gente vê aqui que, de fato, não tem nenhuma inconsistência aqui nas linhas finais. E eu digo isso porque, às vezes, quando a gente trabalha com algum dataset oficial, geralmente pode ter aqui, por exemplo, a fonte do dataset. Isso é comum quando você trabalha, por exemplo, com dados do IBGE. Quando a gente digita o df.shape, a gente vai ver a quantidade de linhas e a quantidade de colunas desse data frame. Então, esse data frame aqui ele tem 1000 linhas e 8 colunas. E quando a gente dá um df.columns, a gente consegue ter aqui um array que está mostrando para a gente aqui o nome das colunas. Isso aqui é importante porque, às vezes, a gente tem aqui uma coluna que tem um espaço antes ou depois. E aí, quando a gente vai tentar trazer, selecionar essa coluna aqui no Pandas, a gente pode ter algum tipo de erro. A gente também pode verificar se tem alguma linha duplicada. Então, eu estou dando uma função aqui duplicator, e aí eu estou somando aqui. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma validação booleana. Então, se a gente digitar esse comando aqui, antes de dar o ponto sum, o que ele está fazendo para cada linha, ele está verificando se a linha é uma linha duplicada. Então, ele vai retornar falso ou verdadeiro. Então, quando eu estou somando aqui, se tivesse algum true aqui, ele iria apontar aqui. Então, nesse caso, a gente não tem nenhuma linha duplicada. A gente também pode dar um ponto info para a gente ter informações genéricas do nosso data frame. Então, aqui a gente vê que o nosso data frame ele tem 1000 entradas, ele tem 8 colunas. E aqui a gente consegue ver o nome das colunas, o índice das colunas e também aqui a quantidade de observações não nulas em cada uma das colunas. E aqui, essa última coluna aqui, o dtype de cada coluna. Ou seja, se é uma coluna do tipo inteiro, do tipo float, data, uma string. Outra forma também da gente verificar missing, dado que a gente consegue ver que se os nossos dados eles têm 1000 entradas e em todas as colunas a gente tem 1000 observações não nulas, então é porque isso é uma evidência que esse dataset ele não tem not a number. Então, outra forma de verificar a existência de not a number é a gente utilizar o comando df.isNA, ou seja, é um not a number, e depois, novamente, também somar. Então, nesse caso aqui, para cada coluna, ele vai fazer essa validação aqui, booleana, e vai retornar aqui, caso tivesse algum not a number em alguma das linhas, ele iria retornar aqui para a gente. Então, mais uma vez, a gente consegue ver que não existe not a number aqui em nenhuma das colunas do nosso dataset. Outra função também muito importante no Pandas é a função describe. A função describe ela dá para a gente um sumário estatístico dos dados para cada uma das colunas numéricas. Então, a gente tem aqui, para cada uma das colunas numéricas, que são referentes às provas, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, a mediana, que é o segundo quartil, o primeiro quartil e o terceiro quartil. Esse primeiro quartil aqui, a gente pode interpretar ele assim, olha, 25% dos alunos tiraram a nota abaixo de 57 na prova de matemática e 75% tiraram a nota acima de 57.
A mediana, a gente pode interpretar de forma análoga, só que no caso da mediana, é o valor que está dividindo a nossa distribuição aqui em duas partes iguais. Então, 50% dos alunos tiraram abaixo de 66 e a outra metade tirou acima de 66 pontos na prova de matemática. Já no caso do nosso terceiro quartil, a gente também pode interpretar de forma um pouco análoga com o que a gente viu antes. Então, nesse caso aqui, 75% dos estudantes tiraram a nota em matemática abaixo de 77 e 25% tiraram a nota acima de 77. E aí a gente pode fazer o mesmo tipo de interpretação para as outras provas. Quando a gente tem colunas categóricas, a gente também pode ter um tipo de sumário estatístico, que nesse caso aqui vai ser um pouco limitado, já que a gente está trabalhando com variável categórica, e obviamente não faz sentido de falar de média, mediana, para variável categórica. Mas a gente observa aqui, nesse caso aqui, para as colunas categóricas, que ele vai dar para a gente aqui algumas métricas, né? Como, por exemplo, quais são os valores únicos. Então, aqui em gênero a gente tem 2 valores únicos, raça e etnia, 5 valores únicos, grau de instrução dos pais, a gente tem aqui 6 categorias, e nessas outras duas últimas colunas a gente também tem 2 opções. E aí ele está falando aqui para a gente, no caso, né, qual é, dessas categorias aqui, qual é a categoria mais frequente? No caso aqui é o gênero feminino, com 518 categorias. E aí a gente pode fazer o mesmo tipo de interpretação para as outras colunas categóricas aqui. A gente pode também verificar o N-Unique, que vai dar essa mesma informação que a gente obteve aqui, a gente também tem como obter utilizando aqui o N-Unique. Então, a gente consegue ver aqui, nesse caso, a quantidade de valores únicos em cada uma das colunas. Aqui, a gente também pode ver quais são os valores únicos, por exemplo, de uma dessas colunas. Então, eu vou selecionar aqui a coluna grau de instrução dos pais, e aqui eu consigo ver quais são os valores únicos aqui dessa variável categórica. Ou seja, quais são as categorias aqui que a gente está trabalhando dentro desse dataset. Outra função também muito útil que a gente sempre utiliza é a função value counts. Né? Value counts, repetindo. Então, a função value counts, ela consegue contar a frequência entre os valores. Nesse caso aqui, é a frequência entre os gêneros feminino e masculino. E a gente consegue notar que, de fato, o gênero feminino é o gênero mais frequente aqui nesse dataset. Então, é 518 e aqui é 582 meninos. Então, agora, a gente também pode fazer outros tipos de operações aqui. Eu vou selecionar aqui, criar uma lista aqui com os nomes das provas, para a gente performar aqui algumas operações para essas provas. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu dataset, vou ordenar ele pela coluna de provas, né? Que nesse caso aqui, eu armazenei dentro de uma lista, na realidade são colunas, né? Então, eu vou armazenar, na realidade, eu vou ordenar o meu dataset de acordo com essas colunas aqui. Tá? Eu vou setar o ascend aqui igual a false, e depois eu vou resetar o index, porque quando a gente reordena o nosso dataset, o que vai acontecer? Vai acontecer que o índice dele vai ficar todo embaralhado. Tá? Então, por exemplo, se eu der um df com sortValues, ordenar aqui, por exemplo, pela prova de matemática, olha só, ele está ordenando, então, aqui, de quem tirou a menor nota na prova de matemática para quem tirou a maior nota na prova de matemática. Observe que o índice aqui ficou embaralhado. Se você comparar aqui com o índice anterior, que estava iniciando de 0 até 999. Né? Vamos esperar aí ele. Tá, pronto. Então, de 0 até 999. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um drop. Reset index. E aí observa que ele vai resetar o índice. Só que essa coluna de índice aqui vem como uma coluna. Então, eu posso dar um drop aqui, igual a true, para ele remover aquela coluna ali. E pronto, agora está do jeito que eu queria. Nesse caso aqui, o que eu fiz foi ordenar por mais de uma coluna. Tá? Estou ordenando aqui por 3 colunas. Tá? Depois eu dou um reset index e drop aquela coluna que a gente viu ali. No Pandas, a gente pode dar comandos sequenciais utilizando aqui essa barra, e aí a gente pode dar um ponto aqui e ir colocando os comandos aqui de forma sequencial. Então, eu vou agora fazer essa ordenação. Então, meu dataset agora está ordenado da maior nota para a menor nota em todas as provas.
e também o meu índice foi resetado. Agora eu vou calcular uma coluna de média. Então eu vou dar um df-min, recebe, para todas as colunas de prova lá que a gente tem, a gente vai calcular a média do desempenho do aluno nessas provas. Então, vou aplicar aqui a função de média, setando aqui o axis igual a 1, porque eu quero calcular a média das linhas. Então, agora, a gente criou uma nova coluna aqui. Observe que quando a gente cria colunas aqui no Pandas, elas podem vir aqui para o final. Né? Elas vão vir aqui para o final, na realidade. Só que existe uma função que você pode depois pesquisar aí, que se chama insert, que a gente pode escolher qual a posição aqui da coluna que a gente vai criar. Tá? Outras operações também que são bem comuns aqui quando a gente está trabalhando com Pandas é fazer as consultas. Então, por exemplo, pensa se eu quisesse desse dataset filtrar os alunos do sexo masculino que não fizeram algum tipo de teste preparatório e que tiraram nota de matemática maior do que 70. Então, eu posso fazer isso utilizando a função carry. Note que nesse caso aqui eu estou utilizando o operador end, porque eu quero que o aluno filtrado ele atenda simultaneamente a todas as condições que eu coloquei aqui. São 3 condições nesse caso. E observe também que quando a gente tem uma coluna que tem espaços, a gente vai ter que utilizar essa sintaxe aqui da crase. Então, aqui é o resultado. A gente fez um filtro naquele dataset, em que a gente agora só tem 128 alunos. Nesse outro caso, eu também estou utilizando o mesmo tipo de filtro, só que eu estou trabalhando com a sintaxe um pouco diferente. Eu dou um df, e aqui dentro do df, eu vou colocar qual é a máscara, né? Qual é a condição booleana que eu quero filtrar, e aí eu vou obter também o mesmo resultado. Então, está aqui 128 linhas. Outra forma também de fazer isso seria utilizando o ponto lock. Então, quando a gente utiliza o ponto lock, a gente também pode fazer, além de fazer a seleção de colunas, podemos também utilizar o lock para fazer seleção booleana. Então, basicamente, a mesma seleção que eu tinha feito anteriormente, né? As mesmas condições e o mesmo resultado. Por fim, outro comando assim, que é muito importante a gente aprender e utilizar nas nossas análises é fazer o agrupamento. Então, vamos supor que eu quisesse agrupar os alunos, né, de acordo com o gênero, e eu quisesse calcular, por exemplo, a média do gênero, né, em cada uma das provas. Então, eu poderia utilizar a função groupBy. Então, nesse caso, eu vou dar um df.groupBy. Então, eu vou agrupar pela coluna de gênero. Vou aplicar essas medidas estatísticas aqui nas colunas de provas. E depois eu vou dar um ponto T para transpor o resultado. Esse aqui, né, então, é o resultado que a gente obtém. Então, a gente agrupou o resultado, né, o nosso dataset, de acordo com o gênero. E aí, para as colunas de provas, aplicamos aqui estatísticas descritivas, que no caso aqui são a média e a mediana.